começando outro vídeo aqui, né? E, gente, eu tô aqui no parque de diversões. E o Osso Babão tá aqui. Só que, gente, eu tô brincando. O Osso Babão não tá aqui. E é um brinquedo suave, porque olha aí, da hora. Gente, eu vou me divertir bastante. E essa é a parte 2 do meu vídeo. Calma aí, gente. Olha aqui que tem aqui. É da hora. Volta bastante. Olha aqui, gente, que da hora. Ó, tem o botão aqui. Tem a câmera. Tem câmera, tem UP.